motor da CG 150 injeção eletrônica Titan vem de um projeto atualizado em relação aos antigos motores das linhas 125 e 150 centímetros cúbicos e passa a ter a configuração de comando chamada OHC, que vem das iniciais de Override Concept, com acionamento por corrente e com balancins roletados, além de um eixo de balanceamento que auxilia na suavidade de funcionamento do motor. A pequena redução de potência em relação a versões anteriores tem a ver com as menores emissões obrigatórias para 2009. Mas o maior torque em rotação mais baixa significa mais potência em giros baixos, o que melhorou a dirigibilidade. Uma das medidas para baixar as emissões é o uso de sonda lambda com elemento zircônio e o catalisador próximo ao cabeçote, no tubo de escapamento. O sistema de injeção é semelhante aos utilizados nos automóveis. Há uma bomba de combustível elétrica submersa no tanque, que mantém um circuito a 3,5 bar de pressão. Os itens como abertura, fechamento e duração aberta da válvula de injeção são comandados por um módulo de comando eletrônico, localizado no lado esquerdo, abaixo do banco, que por sua vez é alimentado por informações dos sensores de oxigênio, da pressão absoluta no tubo de admissão, da rotação do virabrequim e da temperatura do óleo. Outro item de segurança é o sensor de inclinação, que desliga a bomba de combustível em caso de quedas, impedindo o derramamento de combustível. O sistema inclui o moderno diagnóstico de bordo, que possibilita analisar o funcionamento da injeção a partir da interpretação do padrão de piscar da luz amarela existente no velocímetro, ou do equipamento de diagnóstico específico para os modelos Honda. Na sequência do lançamento da versão com injeção eletrônica nos motores 150 centímetros cúbicos, surgiram os modelos Mix, que são os propulsores bicombustíveis. Com eles, podemos abastecer com álcool hidratado com uma mistura de gasolina. Manutenção e ajustes. A identificação oficial da motocicleta é feita por meio do número de série do chassi, gravado no lado direito da coluna de direção, e do número de série do motor, gravado no lado esquerdo do motor. Esses números devem ser usados como referência para solicitação de peças de reposição. O ano de fabricação da motocicleta está indicado à esquerda do sentido de leitura do número de chassi, em uma gravação de 4 dígitos. Plano de manutenção preventiva. O plano de manutenção preventiva especifica com que frequência os serviços devem ser efetuados e quais itens necessitam de atenção. É fundamental seguir os intervalos especificados para garantir o desempenho adequado do controle de emissões, além de dar maior segurança e confiabilidade. Os intervalos de manutenção são baseados em condições normais de uso. Motocicletas usadas em condições rigorosas ou incomuns necessitam de serviços mais frequentes. No seu manual, existe uma tabela que mostra os componentes que devem ser avaliados na manutenção preventiva e o período de troca deles. Aqui vão dicas importantes antes de se fazer a manutenção. Desligue o motor e apoie a motocicleta no local plano e firme, antes de iniciar os serviços. Espere o motor esfriar para evitar queimaduras. Se for necessário ligar o motor, certifique-se de que a área seja bem ventilada e livre de chamas expostas. E tome cuidado para não encostar nas peças móveis da motocicleta. Filtro de ar. Remova a tampa lateral direita. Solte os parafusos e remova a tampa do filtro de ar. Remova o filtro e a tela auxiliar. Faça a substituição, se necessário. Instale os filtros e as peças na ordem inversa da remoção. Atenção! Não use óleo, água ou produtos químicos para limpar os filtros. Respiro do motor. Drene os depósitos do respiro do motor de acordo com o plano de manutenção preventiva.
Drene-os também após lavagem ou queda, ou sempre que ficarem visíveis na seção transparente do tubo. Remova a tampa lateral esquerda. Inspecione o tubo de respiro, remova o tubo de drenagem e drene os depósitos. Reinstale o tubo de drenagem. Óleo do motor. O óleo é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor. O óleo Mobil Super Moto 4T 20W50 API SF é o recomendado pela Honda. Não adicione quaisquer aditivos ao óleo do motor. Preste atenção, óleos não detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para a competição não são recomendados. Inspeção do nível e procedimento de troca do óleo lubrificante. Como o óleo é consumido naturalmente durante o uso da motocicleta, sempre inspecione o nível antes de pilotar. Se necessário, adicione o produto. Se o motor funcionar com pouco óleo, poderá sofrer sérios danos. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta de 3 a 5 minutos. Desligue o motor e apoie a motocicleta no cavalete central, no local plano e firme. Após 2 a 3 minutos, remova a vareta medidora e limpe-a com um pano seco ou papel toalha. Insira-a novamente, mas não a rosqueie. Remova-a mais uma vez e verifique o nível de óleo. Ele deve estar entre as marcas de nível superior e inferior gravadas na vareta. Se necessário, adicione o óleo recomendado até atingir a marca de nível superior. Não abasteça em excesso. Reinstale a vareta medidora. Para a troca do óleo, proceda da seguinte maneira. Coloque um recipiente sob o motor para coletar o óleo e remova a vareta medidora e o bujão de drenagem com a arruela de vedação. Verifique se a arruela de vedação está em bom estado e instale-a com o bujão. Substitua o bujão a cada 2 trocas de óleo, ou sempre que necessário. Aperte o bujão com o torque de 30 Nm. Abasteça o motor com óleo recomendado. Instale a vareta medidora. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta de 3 a 5 minutos. Desligue o motor e, após 2 a 3 minutos, verifique se o nível do óleo atinge a marca superior da vareta medidora, com a motocicleta apoiada no cavalete central, no local plano e firme. Se necessário, adicione óleo. Certifique-se de que não haja vazamentos. Vela de ignição. Solte o supressor de ruídos. Limpe ao redor da base da vela de ignição e remova a vela com a chave de vela disponível no jogo de ferramentas. Inspecione os eletrodos e a porcelana central quanto a depósitos, erosão ou carbonização. Se estiverem excessivos, troque a vela. Meça a folga dos eletrodos, que deve estar entre 0,8 e 0,9 mm com um calibre tipo arame. Certifique-se de que a arruela de vedação esteja em bom estado. Com a arruela instalada, rosqueie a vela com a mão até que encoste no cabeçote. Aperte a vela. Reinstale o cabo supressor de ruídos. Aperte a vela corretamente. Se ficar solta, pode danificar o pistão. Se estiver muito apertada, a rosca pode ser comprometida. Consulte o manual que acompanha este vídeo para verificar a vela indicada e, assim, evitar danos ao motor. Folga das válvulas. Inspeção. Remova a tampa do cabeçote. Remova a tampa do orifício do ponto de ignição e a tampa do orifício da árvore de manivelas.
Gire a árvore de manivelas no sentido anti-horário. E alinhe a marca T no rotor do alternador com a marca de referência na tampa esquerda da carcaça do motor. Certifique-se de que o pistão esteja no PMS da fase de compressão. Essa posição pode ser obtida pela confirmação de que há folga nos balancins. Se não houver folga, isso significa que o pistão está se movendo através do curso de escapamento no PMS. Gire a árvore de manivelas em uma volta completa e alinhe novamente com a marca T. Verifique as folgas das válvulas inserindo um calibre de lâminas entre o parafuso de ajuste e a haste da válvula. Ajuste desapertando a contraporca e girando o parafuso de ajuste até sentir uma leve resistência no calibre de lâminas. Aplique óleo de motor na rosca da contraporca. Mantenha o parafuso de ajuste fixo e aperte a contraporca com o torque especificado. Verifique novamente a folga das válvulas. Instale a tampa do cabeçote, com o torque especificado. Embreagem. O ajuste da folga da alavanca da embreagem também será necessário se a motocicleta morrer ou engatar uma marcha, se movimentar à frente com a alavanca acionada ou ainda se a embreagem patinar, fazendo com que a velocidade seja incompatível com a rotação do motor. Levante o protetor de borracha. Solte a contraporca e gire o ajustador no sentido anti-horário para aumentar a folga e no sentido horário para diminuí-la. Reaperte a contraporca e verifique a folga novamente. Reaperte a contraporca e recoloque o protetor de borracha. Solte a embreagem do ajustador inferior e gire a porca de ajuste no sentido anti-horário para aumentar a folga e no sentido horário para diminuí-la. Aperte a contraporca e verifique a folga novamente. Ligue o motor. Acione a alavanca de embreagem e engate a primeira marcha. Certifique-se de que o motor não morra e a motocicleta não se movimente para frente. Solte a alavanca da embreagem e acelere gradativamente. A motocicleta deve sair com suavidade e aceleração progressiva. Verifique também o cabo da embreagem quanto a dobras e marcas de desgaste, que podem causar travamento ou afetar o acionamento da embreagem. Corrente de transmissão. A durabilidade da corrente depende da lubrificação e de ajustes corretos. Uma manutenção inadequada pode provocar desgaste prematuro ou danos à corrente, à coroa ou ao pinhão. Inspeção da folga da corrente de transmissão. Apoie a motocicleta na vertical, usando o cavalete central numa superfície plana. Nunca inspecione e ajuste a corrente de transmissão com motor em funcionamento. Com o interruptor de ignição desligado e a transmissão em ponto morto, verifique a folga no ponto intermediário inferior da corrente, entre a coroa e o pinhão. Desaperte a porca do eixo traseiro. Desaperte as contraporcas de ambos os ajustadores. Gire as duas porcas de ajuste até que a folga correta da corrente de transmissão seja obtida. Certifique-se de que as marcas de referência de ambos os ajustadores estejam alinhadas com as mesmas linhas de referência no braço oscilante. Aperte a porca do eixo traseiro com o torque especificado. Aperte firmemente as duas contraporcas. Verifique novamente a folga da corrente de transmissão e se a roda gira livremente. Verifique a folga livre do pedal do freio traseiro. Suspensão. Suspensão dianteira.
Acione o freio dianteiro e force a suspensão para cima e para baixo várias vezes. A ação dos amortecedores deve ser suave e progressiva. Verifique se há vazamentos de óleo. Verifique o aperto de todos os pontos de fixação da suspensão, de acordo com o manual. Suspensão traseira. Com a motocicleta apoiada no cavalete central, force a roda lateralmente para verificar se há folga nas buchas do braço oscilante. Verifique se os amortecedores apresentam vazamentos e se há folga ou desgaste nas articulações dos amortecedores. Verifique o aperto de todos os pontos de fixação da suspensão. Freios. Freio dianteiro. Inspeção do nível do fluido. Para inspeção do nível do fluido, o reservatório deve estar na horizontal antes de retirar a tampa. Use somente o fluido de freio Mobile Brake Fluid DOT 3 ou DOT 4, de uma embalagem lacrada. Manuseie o fluido de freio com cuidado. Ele pode danificar a pintura, a lente dos instrumentos e a fiação, em caso de contato. Com a motocicleta na vertical, verifique se o nível de fluido no reservatório está acima da marca de nível inferior. Adicione fluido, se necessário. Se o nível estiver baixo, inspecione também o desgaste das pastilhas. Se estiverem em bom estado, verifique se há vazamentos. Verifique as mangueiras e as conexões do freio. Se estiverem danificadas ou com sinais de vazamento, substitua-as imediatamente. Freio traseiro. Ajuste da folga do pedal. A folga corresponde à distância que o pedal do freio percorre antes do início da frenagem. Apoie a motocicleta no cavalete central. Para diminuir a folga, gire a porca de ajuste no sentido anti-horário. Para aumentá-la, gire no sentido horário. Acione o pedal do freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-la. Após o ajuste, empurre o braço do freio para confirmar se há folga entre a porca de ajuste e a articulação. Verifique também a folga do pedal. Certifique-se de que a vareta do freio, o braço de acionamento, a mola, as articulações e as fixações estejam em boas condições. Verifique o desgaste das sapatas de freio. O desgaste das pastilhas depende da severidade de uso, do modo de pilotagem e das condições da pista. Verifique as marcas indicadoras de desgaste em cada pastilha. Se alguma delas estiver desgastada até a marca indicadora, substitua todas as pastilhas em conjunto. Bateria. A bateria desta motocicleta é selada e não há necessidade de verificar o nível de eletrólito ou adicionar água destilada. Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor de ignição antes de remover a bateria. Remova a tampa lateral da esquerda. Desconecte primeiro o cabo do terminal negativo da bateria e, em seguida, o cabo do terminal positivo. Remova o parafuso e o suporte da bateria. Retire a bateria do compartimento. Para a montagem da bateria, recomenda-se colocar o terminal positivo e depois o negativo. Inspeção do sistema de carga. Para o teste de fuga de corrente elétrica, proceda da seguinte forma. Com a chave de ignição desligada, remova o cabo negativo da bateria. Com o multímetro na escala de corrente, coloque a ponta positiva do amperímetro no cabo negativo do chicote e a ponta negativa no terminal negativo da bateria. A corrente medida deve ser, no máximo, de 0,1 mA. Caso a fuga de corrente exceda o valor especificado, é provável que haja algum circuito em curto. Você pode localizar o curto-circuito desconectando as conexões uma a uma e medindo a corrente. Inspeção da tensão de carga. Com o multímetro na escala de tensão contínua,
e os seus terminais ligados aos bornes da bateria, meça a tensão com o motor ligado a 4.000 rotações e o farol alto ligado. A tensão medida da bateria deve ser em torno de 13 volts, indicando que o alternador está repondo a carga da bateria. Fusíveis. Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor de ignição antes de verificar ou trocar os fusíveis. O fusível secundário tem capacidade de 10 amperes e está localizado na caixa de fusíveis, próximo à bateria. Com o banco e a tampa lateral esquerda removidos, abra a tampa da caixa de fusíveis. Verifique as condições do fusível e, se necessário, substitua-o. Feche a tampa da caixa de fusíveis. Na CG 150 Titan, modelos ES e ESD, o fusível secundário de reserva encontra-se dentro da caixa de fusíveis. O fusível principal tem capacidade de 15 amperes e está localizado no interruptor magnético de partida. Com o banco e a tampa esquerda removidos, retire o interruptor magnético de partida do suporte. Solte o conector do interruptor magnético de partida preso às linguetas. Verifique as condições do fusível e, se necessário, substitua-o. Ligue o conector e instale o interruptor magnético de partida de volta no suporte. O fusível principal de reserva está localizado na lateral do interruptor magnético de partida. Unidade relé de distribuição de carga. A unidade está localizada logo abaixo do assento, junto ao conector de 5 pinos. Regulador retificador. O regulador está localizado junto ao quadro da suspensão, logo abaixo da bobina de ignição. Inspeção de alimentação do sistema. Com o tanque de combustível removido, desacople o conector do regulador retificador e verifique-o quanto ao contato inadequado ou terminais corroídos. Se necessário, use um limpa-contatos. Com o multímetro na escala de tensão contínua e a chave de ignição desligada, meça a tensão em relação ao terra no terminal 5, fio vermelho e branco. A tensão medida deve ser igual à da bateria. Agora, com o conector acoplado ao regulador retificador, meça nos pinos 5, fio vermelho e branco, e 3, fio vermelho e cinza. A tensão deve ser igual à da bateria. Injeção eletrônica de combustível. Na motocicleta CG 150 Titan, o sistema de injeção eletrônica tem início com o acionamento da bomba elétrica que suga o combustível através de um filtro localizado na base da unidade. Em seguida, o combustível é pressurizado em toda a linha com pressão controlada pelo regulador localizado no corpo da unidade, no interior do tanque. Na sequência, o combustível segue por um duto até o eletroinjetor com pressão estabilizada em 3 bar. Em seguida, a UCE envia sinais elétricos PWM para energizar o eletroinjetor e liberar a passagem de combustível, injetando-o na entrada do coletor de admissão. A duração do pulso enviado determina o tempo que o injetor permanece aberto. Portanto, quanto maior o período, maior o volume injetado. O pulso de injeção também é calculado em função do sensor de oxigênio que está instalado na saída de escapamento junto ao cabeçote. Esse sensor O2 é responsável pelo controle das emissões geradas pela queima do combustível. O sincronismo da injeção, assim como o mapeamento da ignição, é determinado pelo sinal do sensor de posição do virabrequim. Como resultado dessa disposição, o volume ideal de combustível solicitado pelo motor e o avanço correto da centelha poderão ser fornecidos satisfatoriamente de acordo com as condições de utilização da moto. Unidade de Comando Eletrônico, UCE. A unidade de comando, ou UCE da injeção, monitora e processa os sinais analógicos dos sensores e os converte em dados digitais para se obter velocidade no gerenciamento do sistema.
Dessa forma, processa rapidamente as informações de cada sensor, calcula e antecipa os tempos da centelha e da injeção e transmite os sinais de comando aos atuadores. Sistema de autodiagnóstico. Luz de anomalias. 1000. A UCE possui a função de autodiagnose para assegurar o funcionamento normal do sistema de injeção de combustível. Se uma falha for detectada no sistema de injeção, a função de autodiagnose imediatamente permite que o motor funcione em condição emergencial. A UCE determina instruções de operação alternativas e a luz de alerta de falha se acende. Uma vez que o defeito foi detectado, seu código de falha correspondente é armazenado na memória do sistema. Quando o interruptor de ignição for ligado, a luz de anomalias permanecerá acesa por alguns segundos e então se apagará. A luz de anomalias pisca somente quando o interruptor de ignição está ligado ou em marcha lenta. A falha é detectada pela função de autodiagnose, como circuito aberto ou curto-circuito. A luz de anomalias possui dois tipos de piscadas, uma longa e uma curta. A piscada longa dura 1,3 segundo. A piscada curta dura meio segundo. Uma piscada longa equivale a 10 piscadas curtas. Por exemplo, quando duas piscadas longas forem seguidas por uma piscada curta, a luz de anomalias estará indicando o código 21. Painel de instrumentos. Multifuncional. O painel de instrumentos possui mostrador analógico para velocidade, além do mostrador de nível de combustível no tanque, luz de farol alto, luz de anomalias de injeção, luz indicadora de direção e luz de neutro. No painel de instrumentos do modelo Mix, a cor mudou. Foram acrescentadas duas lâmpadas indicando a situação de abastecimento somente com álcool ou com mistura álcool e gasolina. Controle de emissões. No processo de combustão dos motores a explosão, são produzidos hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e outros elementos. Na Honda CG 150 Titan, o controle de emissões do motor é do tipo carcaça fechada, para evitar que os gases produzidos sigam para a atmosfera. Os gases do motor blow-by retornam à câmara de combustão através do filtro de ar e vão para o corpo de borboleta, voltando a ser reaproveitados. Escapamento com catalisador. O escapamento da Titan 150 tem em seu interior um catalisador de 3 vias, auxiliado por um sensor de oxigênio O2 e pelo sistema de injeção PGM-F1. Se todos os itens estiverem funcionando corretamente, o motor não necessitará de ajuste para a correção do monóxido de carbono. Caso os níveis de gases nocivos subam, faça uma manutenção no sistema de injeção e no escapamento. Sensores do sistema de injeção. Corpo de aceleração. O corpo de aceleração é uma unidade que aloja a borboleta de controle de entrada do ar admitido, o sensor híbrido, a válvula corretora de marcha lenta e o eletroinjetor de combustível. Sua fixação no cabeçote é feita por um flange de borracha. O lado oposto do corpo é ligado à caixa do filtro de ar por um tubo de borracha sintética. Sensor híbrido. Sensor MAP, temperatura do ar, IAT, e sensor de posição da borboleta, TPS. O sensor híbrido é um componente que acopla 3 sensores no sistema de injeção da CG 150 Titan. Está localizado na lateral do corpo de aceleração. Sensor de pressão do ar de admissão, MAP. O sensor de pressão absoluta, MAP, informa a unidade de controle da injeção a pressão ou a depressão momentânea no coletor de admissão através da variação de tensão em seus terminais. A UCE faz a correspondência desses valores à carga requerida pelo motor e determina, junto com outras variáveis, o volume de injeção de combustível necessário. Quanto maior o vácuo, maior a tensão de saída do sensor. Testes dos sensores. Tensão, resistência. Os sensores do sistema de injeção são alimentados com corrente de até 5 volts pela UCE.
assim como os sinais que retornam são valores variáveis em volts. Portanto, os testes dinâmicos realizados na escala volt do multímetro, na maioria dos casos, são mais precisos que os estáticos feitos com a unidade de resistência ôhmica. Providencie 2 agulhas finas para inserir na parte de trás do conector do sensor híbrido. Durante o teste, não permita que elas se toquem, sob risco de danificar a UCE. Sensor de pressão MAP. Teste na escala volts DC. Com a motocicleta desligada e a ignição ligada, meça com o multímetro na escala DC e a ponta negativa no terminal terra do chassi. A tensão de alimentação é de 5 volts no pino 4 do sensor híbrido ou pino 6 da unidade de comando eletrônico. Agora meça o pino 3 do sensor para verificar o terra. A leitura deve ser de 0 volt DC. Meça no pino 5 do sensor ou no pino 5 da UCE a tensão em torno de 2,8 volts. E com a motocicleta em funcionamento na condição de marcha lenta e temperatura do motor em torno de 25 graus, meça a tensão no pino 5, fio verde e amarelo, do sensor, ou no pino 5 da UCE. Sensor de temperatura do ar de admissão, IAT. O sensor IAT possui um elemento resistor do tipo NTC, que oferece resistência à passagem de corrente elétrica de forma inversa à temperatura exposta. O sensor percebe a temperatura do ar admitido e envia sinais elétricos para que a UCE os utilize no mapeamento da injeção, adequando a mistura ar-combustível para os valores ideais. Teste no sensor IAT. Tensão-resistência na escala volts DC. Em temperatura ambiente de 25 graus e com o conector no sensor, meça com o multímetro na escala DC e a ponta negativa no terra do chassi. A tensão é de 2,8 volts em temperatura ambiente de 25 graus, com a medição feita no pino 1, fio cinza e azul, do sensor, ou no pino 27 da UCE. Agora meça o pino 3, fio verde e branco do sensor, para verificar o terra. A leitura deve ser de 0 volt DC. A tabela completa da variação da resistência em função da tensão pode ser conferida no seu manual. Teste na escala ohms resistência. Para medir a resistência do sensor IAT, o contato da ignição deve estar desligado, o conector da UCE desconectado e a escala do multímetro na posição ohms. Pode-se medir a resistência do sensor IAT diretamente no conector da central entre os pinos 27, fio verde e amarelo, e 4, fio verde e branco. A resistência encontrada deve ser em torno de 3 kΩ na temperatura ambiente de 25 graus. A resistência também pode ser medida diretamente no sensor híbrido, entre os pinos 3 e 1. Não meça a resistência com o conector da UCE conectado, porque existe resistência no circuito e os valores se somam aos valores do sensor IAT. Sensor de abertura da borboleta, TPS. O sensor TPS é do tipo resistor variável, em que um elemento móvel está acoplado ao eixo da borboleta. O sensor TPS detecta o ângulo de abertura da válvula de aceleração. A unidade de injeção utiliza essa variação para determinar o volume de ar admitido e calcular o volume da injeção de combustível e o avanço da centelha de ignição. O sinal do TPS também serve para cortar o fornecimento de combustível na fase de desaceleração. Teste na escala volts DC. Posicione o multímetro na escala volts com a ponta de prova preta na massa do chassi. Em seguida, ligue o contato da ignição. Sem funcionar o motor, meça no pino 4, fio amarelo e vermelho do mesmo. A tensão encontrada deve ser bem próxima de 5 volts. Agora, com a ponta de prova vermelha no pino 2, fio amarelo, movimente a manopla do acelerador e observe. O valor deve ser em torno de 0,5 volt com a borboleta fechada
e subindo até o final do curso da borboleta aberta. O valor final deve ser em torno de 4,8 volts até o final do curso do acelerador. Terminado o teste, desligue a ignição. Sensor de posição do virabrequim, CKP. O sensor de posição do virabrequim é do tipo relutância magnética, composto por um ímã permanente e uma bobina captadora. Está localizado no interior da lateral esquerda do motor. Detecta a velocidade de rotação e a posição do eixo virabrequim quando os ressaltos do volante do magneto, no total de 9 e uma falha, passam diante da face do sensor. Os sinais gerados são enviados para a UCE e utilizados para compor os mapas do tempo de ignição e injeção de combustível. Teste no sensor de posição do virabrequim. Resistência, escala ohms. Para medir a resistência do sensor de posição do virabrequim, o contato da ignição deve estar desligado, o conector do lado do sensor desconectado e o multímetro posicionado na escala ohms. O valor encontrado deve ser de 210 a 280 ohms, com temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Pode-se medir a resistência do sensor de posição do virabrequim diretamente no conector da UCE. Para isso, desconecte-o da UCE e insira 2 agulhas no conector, junto aos fios branco-amarelo do pino 23 e azul-amarelo do pino 12. Insira as pontas de prova. O valor da leitura deve ser o mesmo da anterior. Sensor de temperatura do motor. O sensor de temperatura do motor está alojado no cabeçote e é utilizado para compor os cálculos dos tempos de injeção. É um componente com elemento resistor do tipo NTC, excitado por corrente elétrica de até 5 volts, fornecida pela UCE. Quando exposto à temperatura, o elemento NTC reage à passagem de corrente de forma inversa à temperatura exposta, ou seja, à medida que a temperatura sobe, a tensão em seus terminais diminui. Teste no sensor de temperatura do motor. Resistência, escala ohms. Para medir a resistência diretamente no sensor de temperatura do motor, o contato da ignição deve estar desligado, o conector do sensor desconectado e o multímetro na escala ohms. O valor encontrado deve ser de 2.000 a 2.400 ohms com o motor frio. Pode-se medir também a resistência do ECT diretamente no conector da UCE. Para isso, desconecte-o da central e insira 2 agulhas no conector, junto aos fios verde-branco do pino 4 e amarelo-azul do pino 24. Insira as pontas de prova. O valor da leitura para a temperatura de 60 graus deve ser em torno de 380 ohms. Acompanhe os valores para diferentes faixas de temperatura na tabela presente no manual. Sensor lambda ou sensor de oxigênio. O sensor lambda está alojado no cabeçote junto à saída de escapamento. É composto de um elemento de zircônio e varia sua tensão conforme a exposição dos gases presentes no coletor de escape. Quando existe uma grande concentração de oxigênio na mistura, podemos dizer que a mistura está pobre e a tensão em seus terminais fica baixa, em torno de 100 mV. Quando temos baixa concentração de oxigênio, a mistura é considerada rica e temos uma tensão alta em seus terminais, em torno de 900 mV. Assim, a unidade de comando, UCE, corrige o tempo de injeção conforme a concentração de oxigênio presente nos gases de escapamento. Nos modelos Mix, o sensor lambda possui 4 fios, sendo 2 referentes ao elemento de zircônio e 2 referentes ao aquecedor do sensor. Teste do sensor lambda. Para o teste do sensor lambda nos modelos com injeção eletrônica, proceda da seguinte forma. Aqueça o motor e, com o multímetro na escala de tensão, meça a tensão no terminal da sonda. Acompanhe a variação da medida verificando a rapidez na leitura do sinal. Para o teste do sensor lambda nos modelos Mix, proceda da seguinte forma. Aqueça o motor
e com um multímetro na escala de tensão, meça a tensão no terminal 3 da sonda, fio preto. Acompanhe a variação da medida de tensão, verificando a rapidez na leitura do sinal. Nos pinos 1 e 4 do sensor, devemos medir a tensão de alimentação da resistência de aquecimento, que deve ser igual à tensão da bateria. Podemos também medir a resistência de aquecimento da sonda, desligando o sensor do conector e medindo em seus terminais. Sensor de ângulo de inclinação. O sensor do ângulo de inclinação é usado para interromper a ignição e o fornecimento de combustível quando a motocicleta inclinar cerca de 55 graus no caso de um acidente. A unidade de comando, para a segurança do usuário e do veículo, desliga a bomba de combustível no sistema PGM-FI, que, ao contrário dos sistemas carburados, fica pressurizando a linha de combustível, mesmo depois de uma queda. Esse sensor é do tipo Hall, que capta a inclinação conforme a posição do pêndulo presente em seu interior, quando existe uma inclinação superior à permitida. Teste no sensor de ângulo de inclinação, tensão, escala volts DC. Para esse teste, o multímetro deve estar na escala volts e o contato de ignição ligado. Remova o conector do sensor e meça junto aos pinos 1, fio amarelo e vermelho, e 3, fio verde e branco. Meça a tensão de alimentação do atuador, que deve ser de 5 volts. Com a chave de ignição desligada, confira o correto aterramento do pino 3, que deve estar em continuidade com o pino 4 da UCE e em relação à massa do chassi. Agora, com a chave de ignição ligada, com o conector acoplado ao sensor e com uma agulha inserida no pino 2, meça a tensão em relação ao terra. Observe que, quando o sensor estiver na horizontal, o valor encontrado deve ser em torno de 4 volts. Quando o sensor inclinar mais de 45 graus para a esquerda ou para a direita, o valor encontrado deve ser em torno de 0 volt. Terminado o teste, desligue a ignição e remova a agulha do conector.